Ok, vamos dar início ao nosso webinar sobre coaching executivo. Vamos bater um papo aqui. E como a gente faz em todo o webinário, é importante dizer qual é o nosso objetivo com esse webinário, tá? Nós temos observado dentro das nossas formações que muitas vezes as pessoas entram na formação com muitas dúvidas, né? Isso não é um problema nenhum, porque nós estamos nas formações justamente para tirar essas dúvidas e para formar o indivíduo à prática de coaching, a usar o coaching, seja com uma nova carreira, seja para o seu autodesenvolvimento, e com o objetivo de que ele desenvolva competências ali, não só competências de coaching, mas competências que o colocam num outro patamar enquanto ser humano, o coloca com uma perspectiva diferente de vida, muitas vezes, e de carreira. Só que o fato é que nós temos recebido diversas pessoas em nossas formações, e essas pessoas têm vindo para as nossas formações, não só com dúvida com relação a coaching, e repito, isso não é um problema, porque nós estamos lá para tirar essas dúvidas, mas nós temos observado que as pessoas vêm com um conceito completamente deturpado do que de fato é o processo de coaching. Então, com base nisso, nós criamos esses eventos para que a gente possa aí, a cada 15, 20 dias, esclarecer dúvidas acerca do que é esse mercado de coaching, seja o processo de life coaching, seja nichos de coaching, como um outro webinar que nós fizemos, seja sobre introdução ao coaching, que foi o último que eu fiz, né? E hoje nós vamos falar sobre coaching executivo, porque também é o coaching executivo, ele é um contexto meio nebuloso para muitas pessoas, né? Muitas pessoas acham, pensam, imaginam, ou sei lá o quê, que nome a gente pode dar isso, que a pessoa pode fazer coaching executivo usando tudo que ele aprendeu num contexto de life coaching. Isso é um grande equívoco, isso é um processo extremamente perigoso, porque ele pode gerar uma série de problemas para a organização. Então, o que a gente vai fazer aqui é compartilhar com vocês, ao longo dessa próxima 40 minutos, 50 minutos, um pouco, né, da nossa experiência aí nessa caminhada de coaching executivo, e eu espero que vocês façam bom proveito desse conteúdo que nós vamos apresentar aqui durante essa noite, tá? E no final, como eu faço em todos os webinars, eu abro para que vocês tirem dúvidas, façam perguntas, e aí vocês ficam livres aí para fazer as perguntas aqui no chat. A minha equipe seleciona as perguntas e a gente vai respondendo as perguntas aqui da melhor maneira possível, de maneira que a gente possa contribuir, agregar, tá? Ponto importante a ressaltar, o que eu sempre falo no início dos nossos webinários: nós estamos aqui para agregar para você conteúdo. É esse o nosso objetivo, é essa a nossa proposta aqui. Combinado? Então, vamos lá. Seguinte, primeira coisa, né, as pessoas costumam dizer o seguinte: Sullivan, eu fiz uma formação em life coach, eu consigo fazer coach executivo com uma formação de life coaching? Eu sempre digo o seguinte: olha, não é indicado, né? Por que não é indicado? Porque o contexto de coaching executivo, ele reserva algumas peculiaridades que o sujeito precisa ter. Não só as competências para atuar como coach executivo, mas também ele precisa ter um certo domínio das ferramentas, não de ferramentas de coaching, um certo domínio de ferramentas corporativas, um certo domínio de conhecimento corporativo, para que ele possa atuar com coach executivo. A gente vai ter durante um momento aqui do webinar, eu vou compartilhar com vocês uma tela para que eu consiga ilustrar o conceito que eu vou trazer de coach executivo. Então, diante dessa tela que eu vou compartilhar, nós estamos com o pessoal também na live do Facebook. Então, você que está aí no Facebook, que está na live, pega um link que nós vamos postar agora no comentário e entra no webinar, tá? Porque no webinário você vai conseguir ver a tela. Na live do Facebook você não vai conseguir ver a tela que eu vou compartilhar aqui. Combinado? Quem tiver na live do Facebook, vai lá pro webinar, entra aqui pro webinário, a gente vai colocar o link já, pessoal, tá? Tá colocando o link aí nos comentários, então entra pelo link para a gente poder compartilhar a tela com você. Então vamos lá. O coach executivo, ele reserva uma série de diferenças. Primeiro, uma grande dúvida das pessoas é o seguinte: eu posso, com o que eu aprendi no Life Coach, fazer coach executivo? Eu sempre digo que não. Por quê? Se você partir para fazer coaching executivo, usando tudo que você viu no Life Coaching,
você vai ter uma série de dificuldades. E eu vou apresentar essas dificuldades para vocês hoje, para vocês entenderem quais são as dificuldades que vão se apresentar para você durante uma prática de coaching executivo. Então, primeira coisa, que a gente precisa saber é o seguinte: um processo, uma empresa, para que uma empresa contrata um processo de coaching executivo? Então, vamos lá. Eu, até hoje, ao longo da minha carreira, tá? E nós estamos falando aí de quase 15 anos, eu nunca vi uma empresa contratar um processo de coaching executivo com a ideia, ou com a intenção, ou com a meta de que o colaborador dele se torne um ser melhor. Isso não existe no meio corporativo. Quem disser isso para você está falando uma tremenda de uma bobagem. Aí, então você pode me perguntar, Sullivan, para que uma empresa contrata um processo de coaching executivo? Ela contrata com um único objetivo, chamado resultado. É para isso que uma empresa contrata um processo de coaching executivo. Ela não contrata para que o colaborador dela seja melhor, para que o colaborador dela seja isso ou seja aquilo. Ela contrata para ter uma coisa chamada resultado. O objetivo fim de uma empresa contratar e investir num processo de coaching executivo para os seus colaboradores é, repito, único e exclusivo, chamado resultado. Qualquer coisa diferente disso, conversa fiada. Não é para qualquer coisa diferente do que a gente chama de resultado. Então vamos lá. Se ela contrata para resultado, qual é a linguagem utilizada dentro de uma corporação quando eu estou falando de resultado? A linguagem é: eu só consigo falar que eu dei um resultado, que eu gerei um resultado, que eu atribuí um resultado, ou que eu agreguei um resultado para uma organização, se eu tiver métricas de medição. Como é que a gente mede resultado de um colaborador dentro de uma organização? Como é que eu agrego e como é que eu mensuro o resultado de um colaborador dentro de uma organização? Em cima de uma coisa chamada avaliação de competências. Então, para conseguir mensurar resultados de um colaborador dentro de uma organização, eu mensuro através de competências. Então, se eu avalio esse resultado de um colaborador e a performance dele através de competências, as empresas, normalmente, de médio e grande porte, empresa de pequeno porte é um tanto quanto difícil você encontrar isso. Você ainda encontra em algumas bem estruturadas. Mas de médio e grande porte, você encontra uma coisa chamada modelo de competência. O que é esse modelo de competência? É um conjunto de competências que normalmente elas estão atreladas ao planejamento estratégico da empresa, e aquele modelo de competência, ele mostra para o colaborador o que a empresa espera dele. Ou seja, fulano, você trabalha aqui na organização XYZ e eu espero que você, na sua posição, desenvolva essas competências. E a partir do momento que você desenvolveu essas competências, eu estou mensurando o resultado desse colaborador. Por quê? Porque agora vai entrar a imagem que eu vou compartilhar com vocês para que a gente comece a entender o cenário de coaching executivo. Tá? Mas antes de compartilhar a imagem, o que eu preciso deixar claro para vocês? O processo de coaching executivo, ele só se dá focado no desenvolvimento de competência. Aí você pode me perguntar, onde é que fica o ser humano nesse contexto, Sully? O ser humano fica na seguinte situação. Se o desenvolvimento de competências acontecer, logo, ele já é um ser humano melhor. Logo, ele já é um indivíduo melhor. Logo, ele já é um profissional melhor. É esse o objetivo, ok? Só que o objetivo primário do processo de coaching tem que ser o desenvolvimento de competências, que é ele que vai gerar o resultado para a empresa. E, por consequência do desenvolvimento das competências, o indivíduo se torna uma pessoa melhor, um profissional melhor, um colaborador melhor. Tá? Então, agora, só repetindo antes de compartilhar a imagem. Você que está nos acompanhando, que está no Facebook, nós estamos no webinar e também na live no Facebook. Então, você que está no Face, entra, pega aí em comentários, a equipe vai colocar agora um link para você. Já colocou esse link, pega esse link e entra no webinário agora, porque eu vou compartilhar a tela lá. E compartilhar a tela, só quem vai ver a tela é quem está no webinário. Quem estiver na live do Facebook não vai conseguir. Se você não quiser continuar na live do Facebook, a gente vai continuar conversando, a única coisa que você não vai ver é a tela. Combinado? Então vai lá, vou compartilhar a tela com vocês agora, ok? Então, compartilhando a tela aqui. Minutinho.
Então, por exemplo, uma empresa contrata um processo de coach executivo e o coach, ele tem que ter a competência de fazer uma análise e ter um conhecimento do planejamento estratégico da empresa. Essa história de que, eu faço coach executivo em 3 sessões, em 6 sessões, em 10 sessões. Isso é outro mito. Quantidade de sessões a gente vai falar daqui a pouco também. Então, primeira coisa, eu preciso analisar uma coisa chamada, dentro do planejamento estratégico da empresa, perspectiva financeira. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho a perspectiva financeira da empresa, onde os acionistas, o que eles querem é aumentar o valor da organização para eles, gerando uma base sólida para a empresa. Então, o que uma empresa... Vocês conhecem alguma empresa que vive sem uma perspectiva financeira? Se alguém conhece, por favor, me diga que empresa é essa, porque se for uma ONG, ela tem uma perspectiva financeira. Então, não existe, primeira coisa, não existe empresa que vive sem uma perspectiva financeira. Então, o dono, os sócios, os acionistas, eles querem aumentar o valor da empresa sempre. Esse é um objetivo e é uma perspectiva financeira. Para quê? Para gerar uma base sólida. O que é essa base sólida? É caixa. Uma empresa não vive sem caixa. Então ela precisa disso. Segunda perspectiva, dentro de um planejamento estratégico, é a perspectiva de clientes. Então vamos lá. Eu gero essa perspectiva financeira, eu gero essa perspectiva de aumento de valor de capital e não só de aumento de valoração da organização para os acionistas, mas eu também tenho uma perspectiva que precisa ser atendida, que é a perspectiva dos meus clientes. Porque se eu não tiver a perspectiva do meu cliente atendida, eu não gero a segunda perspectiva, que é a perspectiva de aumento de valor para o acionista e gerar uma base sólida para a empresa. Então, garantir a satisfação do cliente. Tá? Então, aqui na imagem, vocês estão vendo o seguinte, em cima a gente coloca, por exemplo, perspectiva financeira e você vê 4 quadradinhos. Isso aí são metas de perspectivas financeiras que a gente pode colocar. Tá? E aí tem diversas. Aumentar a rentabilidade, diminuir os gastos, aumentar a lucratividade. Então, enfim, eu posso gerar submetas dentro dessa perspectiva. Observe que o que eu estou explicando para vocês é planejamento estratégico. Tá? Para vocês entenderem a complexidade de um processo de coach executivo. Então, olha só. Embaixo, eu tenho a perspectiva de cliente. Então, eu tenho 3 aí. Eu quero um cliente que saia satisfeito com o meu produto, saia satisfeito com a minha empresa e que tenha um pós-venda, enfim, que indique e tal. Eu crio esses indicadores. Ponto. E eu tenho, por exemplo, uma outra perspectiva de processos, que quer excelência no processo. Que processo? Aí eu tenho vários macroprocessos aí. Eu tenho processo financeiro, eu tenho processo de atendimento ao cliente, eu tenho um processo de marketing, eu tenho um processo de logística, eu tenho vários processos e eu quero que a minha empresa alcance excelência nesse processo. E aí eu vou botar as metas aí dentro. E eu tenho uma base embaixo que chama-se aprendizado e crescimento. Então vamos pensar o seguinte. Gente, eu estou colocando um planejamento estratégico para vocês de forma mais didática e objetiva possível. Então não entenda que um planejamento estratégico ele é só isso, tá? Eu estou tentando trazer, que talvez tenha aí, com certeza deve ter na sala, pessoas que conhecem, dominam muito planejamento estratégico e podem estar pensando, não, mas é uma observação simplista. É simplista sim, para a gente conceituar e daqui a gente possa evoluir para entender o processo de prática de um processo de coach executivo. Então eu tenho agora uma aprendizagem e crescimento. Então vamos pensar o seguinte, olha, eu tenho uma perspectiva, primeira perspectiva é de aprendizagem e crescimento. Por que essa é a primeira perspectiva, que é a barra azul? Porque eu tenho que primeiro ter colaboradores competentes, engajados e motivados para que eu com isso eu consiga excelência nos processos. Com essa excelência eu garanto a satisfação do meu cliente e com garantir a satisfação do meu cliente eu aumento o valor para o acionista e gero uma base sólida para a empresa. Ponto. Perfeito. Até aqui está entendido e acredito que está claro. Mais didático e mais claro que isso é impossível, tá? Só que aí eu tenho o seguinte, dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento, eu tenho 5 pontos aqui definidos. Então vamos imaginar que um desses pontos chama-se desenvolvimento de competência, ou seja, eu preciso gerar um aprendizado para o meu colaborador. Observe que está escrito aqui, para que ele se torne mais competente, para que ele esteja mais engajado e mais motivado. Então, para que eu consiga esses 3 pontos com o meu colaborador, eu tenho uma perspectiva. Essa perspectiva dentro de uma empresa, ela não pode ser no feeling, ela não pode ser no achômetro,
ela tem que ser certeira, ou seja, eu preciso ter as competências que eu preciso desenvolver nesse cara. E um coach executivo, ele é contratado para desenvolver essas competências, ok? Então, para desenvolver essas competências, eu preciso ter um modelo de competência. Aí você pode me perguntar o seguinte, Sullivan, qual a importância desse modelo de competência? A importância é o seguinte, coaches, vocês que estão me ouvindo, todos vocês que estão me ouvindo agora, prestem bastante atenção no que eu vou te dizer. Se você iniciar um processo de coaching executivo sem um modelo de competências que esteja conectado a esse planejamento estratégico, o que vai acontecer é que você vai fazer um excelente processo de life coaching. O processo de coaching executivo, ele vai se tornar um processo de life coaching. E eu tô te dizendo isso, como eu disse, há quase 15 anos de atuação, o que a gente mais encontra em empresas são empresas que muitas vezes tiveram profissionais que por lá passaram, tentando aplicar um processo de coaching executivo sem uma base sólida. O que eu chamo de uma base sólida? Sem um conhecimento da estratégia da empresa, sem um conhecimento do planejamento estratégico e do modelo de competências, para que o processo de coaching seja norteado através de um modelo de competência. E aí esse processo se torna o quê? Um belo de um processo de life coaching. Qual é o problema disso? Mas se eu fizer isso, o cara não se torna um colaborador melhor? Ele se torna. Só que a grande questão é o seguinte, você enquanto coach executivo, o que uma empresa espera de você como entrega no final é um resultado. E esse resultado ele só virá por consequência se as coisas estiverem conectadas. Que coisas? O modelo de competência que gera uma perspectiva de processo, uma perspectiva de cliente e uma perspectiva financeira. Ou seja, não faça nunca, e quem falar isso para você está falando por dois motivos. Um, não tem conhecimento nenhum. Dois, não sabe o que está falando, tá? Então é o seguinte, estão me dizendo aqui que a barra azul não está aparecendo. É isso que está acontecendo? A barra azul do slide, essa dos colaboradores, não está aparecendo? Então vira para minha tela, deixa eu ver o que está aparecendo. Ok. Se eu passar agora, nós vamos para outra slide. Então, espera só um minuto. Eu vou voltar. Espera só um minutinho. Voltei. Tá com delay. Gente, me dá um minuto aqui que eu só estou vendo aqui a barra. Por que essa barra azul não está aparecendo? Se bem que eu mudei agora e ela não mudou aí também. Tem um delay. Então, aqui está amarela. Aqui está a barra verde. Aqui está a barra vermelha. Opa! E aqui está a barra azul. Então vamos esperar só um minutinho. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver nessa máquina. Eu estou usando duas máquinas aqui para eu poder ver a hora que está aparecendo aí para vocês. Todo mundo está vendo a barra azul? Quem está vendo a barra azul aí, coloca nos comentários ok. Agora sim. Deixa eu ver. Agora sim, tá? Verde. A vermelha e agora a barra azul. A barra azul vai aparecer aí. Tem que aparecer, ela está projetada aqui. Aí! Então agora a barra azul aparecendo. Então olha só, era o que eu estava explicando para vocês. Então eu trabalho o desenvolvimento dos colaboradores para que eu tenha colaboradores mais competentes, engajados e motivados. E isso gera excelência dos processos, gera garantia na satisfação do meu cliente e gera o aumentar o valor para o acionista. Então, se eu não tiver colaboradores competentes, eu não tenho excelência no processo. Se eu não tiver colaborador engajado, eu não tenho excelência no processo. Se eu não tiver colaborador motivado, eu não tenho excelência no processo. Se eu não tenho essa base, que é o que você está fazendo, você não vai ter nada para cima. Então, o processo de coaching executivo, ele entra para isso aí. E aí eu preciso, dentro desses colaboradores engajados, saber o seguinte, quais são as competências que esse cara precisa ter para entregar a excelência de processo que eu preciso? Quais são as competências que ele precisa ter para garantir a satisfação do meu cliente e quais são as competências que ele precisa ter para aumentar o valor da empresa? Então a gente faz uma análise de criação desse modelo de competência, que aí não é ainda um processo de coaching, é um processo de consultoria, esse processo, para que, com base nesse entendimento, se inicie um processo de coaching executivo.
E aí, o que eu estava dizendo para vocês antes de surgir a questão da barra que não estava aparecendo. Gente, é muito simples. E eu vou repetir. Quem falar para você que faz um processo de coaching executivo, tem dois grandes erros no mercado brasileiro quando fala-se de coaching executivo. Primeiro grande erro. Fala-se de coaching executivo em 10 sessões. Tá? Em 10 sessões, não se desenvolve competência. Quem está na sala, que é de RH, que é da área de treinamento e desenvolvimento, que já tem uma certa rodagem nesse meio corporativo, focado no desenvolvimento de pessoas, sabe o que eu estou falando. Se nós falarmos, vamos fazer uma conta simples. 10 sessões de coaching, com uma sessão por semana, vamos pensar aqui. Nós estamos falando de 2 meses e meio de trabalho com o executivo, ok? 2 meses e meio de trabalho, considerando meses de 4 semanas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, durante essas 10 sessões, 2 meses e meio, ela não é o suficiente para o desenvolvimento de competência. Ela é suficiente, muitas vezes, para o sujeito startar um novo processo comportamental, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um outro ponto. Mas para que ele tenha desenvolvido a competência, é um processo mais longo. Então, normalmente, tem um cara que eu gosto muito, chamado Marshall Goldsmith. Esse é um dos coaches mais bem conceituados no mundo quando a gente fala de coaching executivo, tá? E é um cara que pouquíssimas pessoas conhecem no Brasil, Marshall Goldsmith. Por quê? Esse cara tem um trabalho muito profundo com desenvolvimento executivo. O Marshall, ele defende o seguinte, que ele não faz um processo de desenvolvimento de competências que seja menos de 12 meses. É exatamente isso que você ouviu. Menos de 1 ano ele não faz. Então nós estamos falando, 1 ano, estamos falando de pelo menos 40 sessões de coaching. Vai dar mais ou menos isso. De 40 a 50 sessões de coaching. E ele diz o seguinte, eu não trabalho com executivo menos de 40 a 50 sessões de processo de desenvolvimento. Gente, o processo de coaching executivo é um processo muito sério, não que o Life não seja, mas ele é muito mais complexo, porque ele envolve uma série de outros fatores que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o que acontece nesse contexto aqui? Eu vejo no mercado brasileiro os 2 grandes equívocos que existem. Vender processo de coaching executivo com 6 sessões e com 10 sessões. Isso não existe. Você não desenvolve. Em 6 ou 10 sessões em cima do desenvolvimento de competência, 6, 10 sessões, 15 sessões, 12 sessões, isso é suficiente para o alcance de metas e objetivos, um contexto pessoal. O sujeito organiza, se realinha, começa a executar um plano de ação, mas isso não quer dizer que ele deve desenvolver uma competência, quer dizer que ele desenvolveu ações. Desenvolver ações não é desenvolver competências, ok? Ele desenvolveu ações e essas ações estão aproximando-o do seu objetivo. Ponto. Quando eu vou para o processo de desenvolvimento de competência, ele precisa ganhar musculatura, é desenvolver músculo, ok? Então vamos pensar o seguinte, você vai para a academia, 2 meses, levanta ferro lá, 2 meses, você desenvolve músculo? Muito pouco, é imperceptível. Então você precisa de um tempo maior. Fazendo uma analogia para ficar mais claro para vocês. E desenvolver competência é isso, é um músculo, precisa ser treinado. E esse músculo treinado demanda mais tempo, tá? Coaching não é mágica, isso aqui não é um webinar para santo, vamos ficar claro, que ninguém vai sair daqui fazendo milagre. Eu sempre falo isso nas minhas formações, tá? Formação em coaching não é para você sair um santo, não é formar santo, é formar coach. O que é o coach? É o cara que arregaça a manga, é o cara que conhece de estratégia, é o cara que conhece de comportamento e é o cara que vai estimular o indivíduo a ser mais do que o que ele pode ser. E principalmente se tornar mais do que o que ele é também. É essa a proposta dentro de um processo de coaching. E não tem passe de mágica, tem trabalho. É isso que tem, trabalho. Tá? É transpiração. É isso que existe no processo de coaching. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Esse é o primeiro grande erro. Não existe no Brasil aí, prega-se 6 a 10 sessões de processo de coaching executivo. Isso funciona um live, para alcance de metas e objetivos. Para coaching executivo, eu não vendo processo de coaching executivo menos que 30 sessões. Que daria 7 meses e meio de trabalho. Por quê? Porque no final desse processo eu consigo sentar com o RH, eu consigo sentar com o gestor e mostrar onde o colaborador dele estava, com base em avaliação de competências, por onde ele passou e aonde ele chegou, com base no desenvolvimento de competências. Ok? Por quê? Porque dentro desse processo a gente vai trabalhar isso aqui. Me dá um ok se mudar de tela aí, por favor, tá? Pessoal, pedindo para minha equipe aqui. Gente, estou mudando de tela antes de falar nesse tema,
Quem está na live do Facebook, você não está vendo as telas que eu estou compartilhando, porque nós estamos na live do Face e também estamos no webinário. Então, no comentários, pega um link que a gente vai postar aí agora, tá? Pega esse link, entra no webinário que você vai conseguir ver a tela que eu estou compartilhando aí. Combinado? Então, eu mudei uma tela agora. Estou só esperando essa tela carregar. Tem um delay aí no webinário. A hora de carregar, carregou agora. Então, você tem o seguinte. O que a gente vai trabalhar dentro de um processo de coach executivo? Que é essa chamada competência que as pessoas falam. Existe uma confusão muito grande sobre competência. As pessoas não sabem o que é uma competência. Então, muitas vezes, o cara vai falar assim para você, eu vou desenvolver a habilidade do cara usar uma calculadora HP12C. Gente, isso é uma competência técnica. Nós não estamos falando de competência técnica, nós estamos falando de competências comportamentais. Ok? Então, nós vamos trabalhar 4 pilares dentro desse processo. Nós vamos trabalhar o inato e o aprendido. No inato, nós vamos reunir habilidade natural e potencial do indivíduo, mais as suas características pessoais. Isso inato está ligado à essência do indivíduo, está ligado ao DNA dele. Esse DNA, que a gente está chamando de habilidade natural, potencial, características pessoais, nós vamos unir com conhecimentos e experiências, com habilidades e capacidades aprendidas. Isso somado, a gente chama de competência. Então, a competência é a junção de habilidade natural e potencial, características pessoais, conhecimento e experiência, habilidades e capacidades aprendidas. A junção disso chama-se competências, como vocês estão vendo na tela, que, se colocados em prática através de comportamentos, geram resultados efetivos. Que resultados são esses, Sullivan? São o resultado de perspectiva de processo, de satisfação do cliente e de atendimento da expectativa dos acionistas e de resultado. Então, nosso processo de coach executivo, ele toma essa proporção. E eu repito, se você sai de uma formação de life e vai fazer um processo de coach executivo, o teu processo de coach executivo, ele vai se tornar um belo de um processo, o seu processo de coach executivo vai se tornar um belo de um processo de life coaching. Então, isso não se faz, ok? Tem outras métricas e tem outros parâmetros. O processo de coach executivo, você que tem uma formação básica de coach, que está se metendo a fazer um processo de coach executivo, você pode cometer grandes besteiras, tá? E nem conseguir finalizar esse processo dentro de uma organização. Então, olha só, a gente passou por uma análise estratégica e agora a gente está olhando modelo de competência. Sullivan, mas se eu entro numa empresa na qual ela não tem modelo de competência, aí onde está a questão. Nós temos, dentro da Slack, uma ferramenta que nós usamos, inclusive esse quadro que eu estou mostrando para vocês, ele tem a origem dessa ferramenta, que é a ferramenta que avalia esses 4 pilares, habilidade natural potencial, características pessoais, conhecimento, experiência e habilidades e capacidades aprendidas. A ferramenta que avalia isso, ela foi uma ferramenta desenvolvida por psicólogos, consultores, pesquisadores e cientistas de Harvard. Então, eles chegaram a um core de competências, a um conjunto de competências. Essas competências passam por competência, explicação, descrição e um conjunto de indicadores, ok? E eles têm modelos pré-estabelecidos. Então, como é que a gente atua, nós, Slack, numa empresa, quando a gente pega um processo de coaching executivo? A gente atua da seguinte forma. Primeira coisa que a gente precisa entender, essa empresa tem um modelo. Se ela tem um modelo de competência, nós vamos desenvolver as competências dos seus colaboradores em cima do modelo de competências que ela tem. Então, o que a gente faz? Pega essas competências, imputamos na nossa ferramenta, avaliamos essas competências e seguimos o processo de coach com foco no desenvolvimento daquelas competências, ok? Avaliadas. Aí eu consigo dizer para o gestor, um exemplo, comecei a primeira sessão, fiz uma avaliação, definimos qual é a competência que vai ser trabalhada. Fizemos 15 sessões de coaching desenvolvendo aquela competência. Na 15ª sessão, eu aplico uma avaliação novamente, com 3 meses e meio, aproximadamente quase 4 meses de coaching, mostro para a empresa, olha, o cara estava aqui, agora o seu colaborador está aqui, e na 30ª sessão, eu faço uma outra avaliação para fechamento do processo. Então, eu consigo mostrar para ele o seguinte, olha, seu colaborador saiu daqui, passou por aqui e chegou aqui. A minha entrega para uma empresa é o desenvolvimento das competências do seu colaborador.
Aí você pode estar se perguntando, Sullivan, mas eu passei por um caso de coach executivo em que a empresa me contratou dizendo o seguinte, eu quero que você aumente o meu faturamento 20%. Eu canso de ser contratado para isso. A maioria dos meus contratos de coach executivo é focando em faturamento. Qual é a empresa que não quer ampliar o seu faturamento? E isso está onde? Dentro daquele planejamento estratégico que nós mostramos. Está lá em perspectiva do acionista. Tá? É ali, é aquele ponto. Aí nós precisamos cascatear, é o último ponto, lá em cima. Tá? Vamos cascatear. O que precisa ser mudado na perspectiva do meu cliente para eu conseguir atender isso? O que precisa ser mudado na minha perspectiva de excelência de processo para que eu consiga atender isso? E quais são as competências que alavancam tudo isso? E aí eu chego na competência. Então, qual é a competência do meu colaborador, ou dos meus colaboradores, ou daqueles que passaram pelo processo de coach, que, se desenvolvidas, né, ou se desenvolvida, vai gerar o aumento de 10, de 15, de 20, 50, ou seja lá de 100, 200% do faturamento. Então, desdobramento da meta, ela tem que resvalar em competência. Eu não posso chegar lá e falar assim, eu acho que eu tenho que desenvolver isso. Não. Eu tenho que ter um conjunto de competências que está conectado com a estratégia da empresa. Essa estratégia está conectada com a visão, está conectada com a missão, está conectada com a razão de ser daquela organização. E principalmente com o que ela precisa para cumprir a sua razão de ser, para continuar existindo. Ou para permanecer no mercado. E aí o nosso papel enquanto coach é desenvolver aquela competência. Então o que a gente faz aqui é preparar o coach, o profissional de coaching, para que ele entenda esses conceitos e para que ele atue dentro de uma organização de uma forma muito responsável. E não achando que com treinamento de 8 dias, de 4 dias, de 3 dias, com base em live, vai fazer com que ele saia atuando e fazendo coach executivo. Não vai. Se é isso que você pensa, o processo de coach executivo, ele é muito mais complexo do que ele imagina. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Sullivan chega numa empresa e a empresa diz o seguinte, Sullivan, eu quero aumentar o meu faturamento em 20%. Perfeito. A minha primeira pergunta é, vocês possuem um modelo de competências? Não, não possuo. Se você não possui um modelo de competência, então nós vamos precisar criar um modelo de competência. A empresa diz assim, olha, eu não tenho dinheiro para criar um modelo de competência, eu não quero criar um modelo de competência e eu não vou criar um modelo de competência porque eu não tenho um planejamento estratégico. É complicado você desenvolver um modelo de competência se você não tem um planejamento estratégico. Uma coisa não conversa com a outra. Então, primeira coisa que a gente precisa entender. Uma empresa, quando ela chega ao ponto de investir num processo de coaching executivo, ela tem que ter o básico pronto, que é um planejamento estratégico e um modelo de competências. Qualquer coisa diferente disso, ela vai conseguir um desenvolvimento no indivíduo, mas esse desenvolvimento não necessariamente ele vai reverberar ou ele vai se converter em resultados quantitativos ou qualitativos para a organização. Então, dentro desse contexto, o que a gente faz? A gente tem duas alternativas. Ela não tem dinheiro para desenvolver um modelo de competência, ela não quer desenvolver o modelo, ela não tem um planejamento estratégico. O que a gente faz? Aquela ferramenta que eu citei para vocês, que vocês estão vendo na tela, que foi criada por pesquisadores, consultores, psicólogos e cientistas de Harvard, eles estabeleceram alguns modelos de competência. Então, existem modelos padrões que são considerados universalmente aceitos para, por exemplo, cargo de gerência. Tem padrões de modelos para cargo de diretoria. Tem padrões de modelo para presidência, superintendente, supervisor, coordenador. Então, o que a gente faz? Pega esse modelo, avalia com esse modelo que é padrão e faz o desenvolvimento de coach em cima desse modelo que é padrão. Você pode me perguntar, Sullivan, isso funciona? Tanto quanto aquela empresa que tem um planejamento estratégico desenhado com modelo de competência específico? Não, sinceramente não. Tá, mas mesmo assim você usa? Então, eu costumo usar uma frase que eu digo o seguinte, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, se você tem uma empresa que ela não tem nada disso, o modelinho pronto que você colocar de um modelo de competência, que é avaliar aquele cara, o cara está na posição de gerente, você avalia aquele cara com aquele modelo de competência e foca naquele desenvolvimento, o resultado é absurdo. Por quê? Porque é uma empresa que não tem nada. Então, é aquilo, você entra e mexe um pouquinho, a mudança é extremamente significativa.
Tá? Então a gente usa essas bases prontas. Aquela empresa que tem um planejamento, que tem um modelo de competência, ou às vezes tem um planejamento e não tem um modelo, a gente cria o modelo, desenvolve o modelo de competência a 4 mãos, a 6 mãos, 8 mãos, 12 mãos, 20 mãos dentro da empresa, com o RH, com o board, valida, conecta com a estratégia da empresa, para, em cima desse processo, a gente consiga desenvolver um processo de coach executivo. Muitas vezes, quando nós somos chamados para o processo de coach executivo, esse processo de coach executivo, ele se dá 3, 4 meses depois da nossa contratação. E você pode perguntar por quê? Porque eu me preocupo em trabalhar as bases, trabalhar o conceitual. Vamos entender quais são as competências que levam essa empresa para um outro patamar. O jogo é sério. Não é brincadeira. Não é senta aqui, o que você quer, o que você vai fazer, o que você quer, o que você vai fazer. Não é assim que a coisa funciona. O que você quer, o que você vai fazer, isso é algo muito pragmático que vai funcionar dentro de um processo de life, onde o sujeito, ele manda, ele é senhor das suas ações, ele é protagonista. Dentro de uma empresa, você pode ser protagonista do seu papel, mas você tem interferência de diversas áreas dentro da empresa, você tem interferência que vem de baixo dos seus colaboradores, você tem interferência que vem lateralmente dos seus pares, você tem interferência que vem de cima, que vem dos seus superiores, você tem interferências que vem de fora, vem do mercado que você atua, seja do seu concorrente ou do seu cliente, você tem interferências econômicas, socioeconômicas e interferências políticas. Então, todo esse processo ele tem que ser levado em consideração dentro de um processo de coaching executivo. Não é tão simples quanto eu perguntar para você o que você vai fazer para alcançar o resultado que você quer e você sai com um plano de ação para a sua vida. O processo de coaching executivo é muito mais complexo e eu acho que isso está ficando claro para vocês à medida que eu mostro um planejamento estratégico e à medida que eu mostro essa parte do inato e do aprendido. Então, uma vez que eu tenho um modelo de competência, seja ele pronto, que é aquele que nós temos pronto, ou seja ele construído por nós vamos para uma próxima etapa. E aí, coaches executivos ou coaches que pretendem atuar nessa área e que estão me ouvindo e me assistindo aí. Processo de coach executivo, se você acha que você vende ele uma vez, você está errado. Não é uma vez. Atenção para isso. Você não vende uma vez. Você vende esse processo 2 vezes. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, quem te contrata é o RH. Esse cara te contrata. É por essa via que você entra na empresa, salvo algumas raras exceções. Ok? Só que o RH te comprou porque ele simpatizou com você, porque ele achou você competente, porque teve empatia com você, porque teve empatia com a sua empresa, porque você foi indicado. Não importa. Por qual seja o motivo, o RH te contratou. Só que quando você senta na frente de um cara para fazer um processo de coaching, e aí, vê para mim se a tela mudou, gente. Eu mudei a tela agora. Quando mudar, me sinaliza, por favor. Estou mudando a tela. Mudei a tela para vocês conectarem aí. Só um minutinho que ela já vai entrar, tem um delay. Quem está na live do Facebook, minha equipe vai colocar agora. Eu estou num webinário e, ao mesmo tempo, na live do Facebook. Para você que está no Facebook e quer nos acompanhar, quer ver as telas que eu estou compartilhando, você precisa pegar esse link que a minha equipe vai compartilhar aí com vocês agora e entrar no webinário. Tá? A gente não consegue compartilhar aí no Face. Felizmente, você não vai ver no Face. Mas pega o link aí que a gente compartilhou agora, acessa e vem participar com a gente aqui no webinário. Tá bom? Então, olha só. Você tem esse cenário aqui. No meio, você tem um modelo de competências, um conjunto de competências que serão desenvolvidas para alcançar o resultado. E você tem você aí como coach, já contratado. A empresa já te contratou. Você já criou o modelo de competência ou avaliou o cara e está com o modelo na mão. Agora, tá aí, ó, você e a RH. Vocês são os responsáveis por esse projeto. Ok? Agora eu preciso ter um cara que tem uma expectativa nesse processo, que é quem está acima do seu coach, o gestor. E embaixo você tem o seu coach. Então vamos imaginar o seguinte, esse gestor pode ser um diretor que está acima do teu coach, que é um gerente. Eu preciso ter esses caras numa mesma mesa, exatamente como está na figura, para eu alinhar o seguinte, qual é a competência aqui, senhor gestor, que se desenvolvida vai trazer o resultado que o senhor espera do seu colaborador coach, gerente, e que vai trazer o resultado em cima daquela perspectiva complexa do planejamento estratégico que nós trouxemos. RH, você me contratou, o que você espera desse processo? E coach, o que você espera? Isso é jogo limpo. Tem que estar nas mesas. Esse eu chamo de reunião de alinhamento com a empresa. Por quê? Porque são todos os envolvidos. Aqui eu tenho que ter carta branca
do que será trabalhado, não do que foi trabalhado. Isso que tem que estar claro. Vou repetir, é do que será, não do que foi. Quando eu tenho isso claro, eu parto para um processo de coaching. Só depois que eu tenho isso claro. Então, qual é a grande questão dentro desse processo aqui? Que eu disse que você tem que vender o processo 2 vezes. Eu já vendi, quando eu chego nesse momento aqui, eu já vendi o projeto para o RH. Só que esse coach não me conhece. Será que esse cara simpatizou comigo? Será que por mais que eu tenha todas as competências de um coach, será que rolou empatia entre nós? Da parte do meu coach? Porque ele pode não me comprar. Ele pode não ir com a minha cara. Ele pode não gostar do meu cabelo. Ok? Ele pode não gostar do que eu visto. Esse cara, ele é humano. E pode não rolar entre nós empatia. E aí eu tenho uma outra complexidade. Eu preciso, dentro desse processo agora, ter pessoas que eu possa colocar no meu lugar como coaches, muitas vezes, para estabelecer esse processo de coaching. Então, o RH me comprou, não significa que o meu coach comprou. Quando você vai para um processo de life e senta com um sujeito para vender um processo life coaching, ele diz se ele gostou, se ele não gostou de você, se ele quer ou se ele não quer, ele compra ou se ele não compra. Ponto. Decidido. Comprou. Ou não, não comprou. Acabou. Aqui não. Você teve um RH que simpatizou, e se o coach não simpatizar? Eu preciso ter outras pessoas na minha equipe que eu vou dizer o seguinte, olha, você pode escolher outro coach. Eu preciso dar essa opção. Porque o meu coach, essa história de coach que fala assim, eu estabeleço empatia com todos os meus coaches, você estabelece quando o seu coach permite. Se o seu coach não permitir, você não estabelece empatia. Ou você que está me ouvindo, teve alguma pessoa, você nunca passou por um processo de não ter empatia com uma pessoa, de uma pessoa não ter empatia com você. Isso é natural, isso acontece nas relações humanas. Perfeito? E uma vez que isso acontece nas relações humanas, o processo de coaching é uma relação humana. E isso é passível que aconteça assim. E se isso aconteceu com você, coach, não significa que você é incompetente ou que você não teve a habilidade de estabelecer empatia. É claro que você é um sujeito, sim, acima da média de outras pessoas, com competências envolvidas e uma capacidade elevada em estabelecimento de empatia. Mais rápido e de forma mais eficaz. Mas isso não garante 100% de resultado. 100% de êxito. E quem disser que garante 100% de êxito, está completamente errado. Porque todas as vezes que nós envolvemos duas pessoas, 2 seres humanos, eu jamais posso dizer que existe 100% de êxito. Em qualquer relação que envolvam 2 pessoas. Por que eu não posso afirmar isso? Porque eu estou falando de humanas e eu não estou falando de exatas. Então, eu corro esse risco também de acontecer uma situação na qual não role essa empatia. Embora a RH tenha comprado, o meu coach precisa comprar. Esse é um grande desafio também, coach, que você tem. Então, voltando aqui, vou tirar a tela para que a gente possa voltar aqui e eu vou voltar a câmera. Eu estou com saudade, porque vocês já devem estar com saudade de mim. Pelo menos diga que sim, né? Dá uma valorizada aí, diz que você está com saudade e eu estou voltando aqui. Será que eu tenho o pessoal de TI aqui da minha equipe, eles começam a dar risada do lado de lá, porque eu demorei 15 segundos para mudar a câmera aqui. Aí eles disseram que eu não atendi a perspectiva do cliente agora. É uma sacanagem, né? Mas beleza, vamos lá. Mudou aí ou não? Já mudou, gente. Eu já estou aparecendo aqui. Olha aí. Agora eu vou aparecer. Vamos deixar uma coisa clara. Eu demorei 15 segundos. O delay do sistema aí levou 1 minuto. Então, 45 segundos a culpa não é minha. Tá? Então é o seguinte. Essa é a complexidade num processo de coaching executivo. Não é tão simples como muita gente diz ou como muita gente pensa que é. Isso é um processo de coaching executivo estruturado e que no final do processo você vai conseguir garantir o resultado. Vamos soltar uma pesquisa? Não acabou não, viu? Tem muita coisa ainda que a gente vai falar aqui. Então vamos lá. Solta a pesquisa aí, Rodrigo. Primeira pesquisa. Vamos. Qual é a pesquisa? Quem tem e quem não tem. Quem tem formação em coach, clica sim. Quem não tem, clica não. Vamos ver aí essa quantidade na sala. Já subiu o resultado? Eu não vi o resultado.
Liberou, Rodrigo, a enquete? Liberou? Por favor, responde aí. Se você possui formação em coaching, sim. E quem não possui, não. Então tá aí. Temos 80% dos coaches, 80% são coaches. Sensacional. 80% são coaches e 15 aí, ó, 20 e poucos por cento. Vai ficar na média 80-20. 80% são coach e 20% não. A outra enquete é: como você soube do webinário? Solta aí, Rodrigo. Vamos ver como é que as pessoas ficaram sabendo do webinário. Soltou? Como vocês ficaram sabendo do webinário? Foi ou não? Eu estou mais rápido que você hoje, Ramos, é isso? E eu vou começar a responder as perguntas. O pessoal já separou aqui uma série de perguntas, tá? E eu vou começar a responder as perguntas aqui. Então, antes disso, eu quero dar alguns recados. A gente vou responder algumas perguntas, várias perguntas aí. Agora soltamos a enquete. Como você soube do webinário? Por e-mail, aplicativo da Slack, Facebook, Instagram, site da Slack ou indicação. Legal, tem um número bacana aí de e-mail. Cresceu bastante o número de e-mail. Gente, e falar nisso, o aplicativo da Slack. Você que não tem ainda o aplicativo da Slack, baixe o aplicativo. O aplicativo tem um negócio bem interessante. Ele tem uma coisa chamada Minuto do Coaching. O Minuto do Coaching é uma pergunta de coach que a gente manda para você todos os dias, os 365 dias do ano, às 9 horas da manhã. A gente manda uma pergunta de coaching para você refletir. Eu digo que tem vários efeitos essa pergunta. Efeito número 1, você reflete sobre as suas questões pessoais. Efeito número 2, você enquanto coach enriquece o teu vocabulário de perguntas, porque todos os dias você recebe uma pergunta nova, né? E é uma fonte de informações para vocês também. O aplicativo lá, você tem acesso a várias coisas, inclusive a webinário, a artigos, a vídeos, a palestras, a uma série de coisas. Acessa, baixa o aplicativo lá e você também vai receber push de notícia, dá sim nos pushes de notícia, se quando você baixar não der sim, você não vai conseguir receber as nossas informações, as notícias que a gente manda, inclusive dos próximos webinários, tá? Então, já falamos da pesquisa, já falei do aplicativo. Deixa eu falar aqui o que o pessoal pede para eu falar, porque senão depois eu tomo um puxão de orelhas aqui. No dia 10/5, nós teremos um outro webinário, anota na tua agenda, 10/5. Vamos, você vai soltar o link agora, o pessoal que quiser se cadastrar? Dia 10/5, nós teremos um outro webinário, tá? Coloca na live do Facebook também, esse webinário. Coloca o link no Facebook. Esse webinário vai ser o seguinte: o segredo dos coaches de sucesso. Então nós vamos trazer 4 pontos, que são os segredos dos coaches de sucesso. Ok? Para a gente parar com esse monte de balela que se fala aí fora. Então, quer saber o que um coach de sucesso faz efetivamente para ter sucesso? Vou falar para você o que eu faço e o que eu venho fazendo nesses últimos 15 anos para ter resultado. Então, acessa aí, se cadastra, bota na tua agenda. É uma quarta-feira, às 20 horas, dia 10/5, o segredo dos coaches de sucesso. Os segredos, porque não é um só. São vários. Segredos do coach de sucesso. Ok? Já falei também do webinário. E outra coisa. No dia 20/5, 20/5, ó, 10/5 é o webinário. 20/5 nós teremos um evento chamado Coaching Experience Day. Nós vamos abrir as portas do nosso centro de treinamento por um dia de experiência em coaching. Você que não conhece coach, você que já conhece coach, você que é de outra escola, não quero nem saber de que escola você é. Nós estamos aqui para falar de escola, nós estamos aqui para falar da bandeira coach, ok? Quer aprender mais sobre coach? Quer compartilhar informação? Quer conhecer pessoas que estão vibrando na mesma intensidade que você, com o mesmo foco e com o mesmo objetivo em trabalhar com coach? Vem para o nosso centro de treinamento. Temos capacidade para 350 pessoas na sala que nós abrimos. Ao todo a gente consegue treinar lá 660 pessoas simultaneamente. Mas nós abrimos a maior sala com 350 pessoas e nós vamos fazer um dia de experiência de coach. Vai começar às 8h30 da manhã e vai terminar às 17 horas. Tá? Teremos várias palestras e no final eu vou fechar com uma coisa chamada Coaching para Coaches.
tirar dúvida. Qualquer dúvida que você tenha sobre coaching. É como se fosse uma grande mentoria a gente vai fazer ali. Então, eu vou reservar 1h20 para fazer uma mentoria com vocês nesse processo. Então, colocou o link na live do Facebook, do Coach Experience Day para as pessoas se cadastrarem. Tem poucas vagas, tá? Já vou avisando logo. Então, pode ser que vocês se cadastrem e alguns de vocês que se cadastrem fiquem de fora. Ah, quanto custa? Custa nada, é grátis. Essa é a parte mais importante. Não custa absolutamente nada. E se você entrou nesse webinar esperando eu te vender, dançou. Porque eu não vou te vender nada. Não vendi até agora e não vou te vender. E pode ficar até o final que eu não vou vender. E o evento é de graça. Tá bom? Faz teu cadastro e vem tomar um café comigo. Quero te conhecer. Vem aqui pra gente bater um papo no dia 20/5, Coaching Experience Day. Já falamos da enquete, falamos do Coaching Experience Day, falei do dia 10/5, Segredos dos Coaches de Sucesso. Seguinte, todo sábado, às 9 da manhã, na Record News, o programa Foco e Gestão, apresentado por mim, onde a gente discute diversos temas, comportamento, coaching, gestão, estratégia. Trago CEOs de grandes empresas. Semana passada nós tivemos Cedric, que é presidente da Decathlon no Brasil. Trouxemos Cedric para falar de estratégia, falar de gestão de pessoas, falar exatamente disso que a gente está falando aqui, coach executivo, como é que se desenvolve isso. Então, entrevista sensacional, aconteceu no sábado passado. Essa semana nós temos mais uma outra pessoa, não vou dizer quem é, surpresa, vai lá, sábado, 9 da manhã, acesse Record News, coloca aí na tua TV, Record News, e assista o programa que faltava na televisão brasileira, agregando para você informação e, principalmente, conhecimento e coisa séria de como se faz gestão de pessoas, desenvolvimento de competências e, principalmente, aplicação de coaching, tá? Então, conto com a tua audiência aí, espalhe para o maior número de amigos que você puder, para que a gente possa dar picos de audiência. A gente já vem dando picos de audiência nos últimos 2 programas, mas eu nunca estou satisfeito e um coach nunca está satisfeito. Coach é um eterno insatisfeito. Então, foco e gestão. Falei de foco e gestão, certo ou não? Ok. Agora vamos responder as perguntas. Ixi, vem um monte aqui. Então, primeira pergunta. Sullivan, pode ser aplicado hipnose no processo de coach executivo? Ai, Jesus. Então, vamos lá. Foi legal ver essa pergunta aparecer, porque o Facebook fez uma brincadeira semana passada, que era assim, conte 10 verdades e uma mentira sobre... Lembra? Não sei se quem está no Facebook aí deve ter visto isso. Você tinha que contar 10 verdades e uma mentira, e quem te conhece ia lá dizer qual era a mentira. Aí uma pessoa no meu Instagram, eu não tenho o nome dele agora, senão eu vou dar até o crédito pro rapaz. Dá um minuto, eu vou dar o crédito para ele, porque ele merece. Ele foi muito... Eu não tenho, eu apaguei aqui. Ele no meu Instagram, quem não me tiver no Instagram, tiver Instagram e não me segue, segue aí no Instagram, Sullivan_Franca, tá? Tá sem cedilha. Adiciona lá no Instagram. Aí esse rapaz, que eu não sei agora se ele é aluno da Slack ou não, ele mandou uma mensagem. Se ele estiver no webinar aí, se manifesta para eu saber que foi você, manda um direct para mim que eu vou falar o seu Instagram aqui no ar. Ele falou assim, Sullivan, você já viu uma brincadeira que o Facebook está fazendo? Seria legal a Slack fazer com coach. Aí eu acionei o pessoal de marketing, falei, faz isso agora, achei legal. E aí o pessoal fez. Então o pessoal publicou lá 4 verdades e uma mentira. E aí num desses posts de 4 verdades e uma mentira, tinha uma coisa que era o seguinte, eu tô explicando isso para explicar hipnose, tá? Não mudei de assunto não, fica aí. Aí nós postamos um que foi assim, ó. 4 verdades e uma mentira sobre coaching. Então vamos deixar isso claro. 4 verdades e uma mentira sobre coaching. E a primeira é, faz perguntas. Um coach faz perguntas, isso não é mentira, isso é verdade. A terceira, eu estou pulando a segunda, porque a segunda vai ser a última. Terceira, tenho postura focada na solução. Isso é um pressuposto básico de um coach. Foque sempre na solução. 4, foco no futuro, né? Até a postura focada na solução, pressuposto básico da psicologia positiva, focar na solução. E o 5º, estimula a descoberta. É isso que um coach faz. Essas são as 4 verdades. Ele faz perguntas, ele usa a postura focada na solução, tem o foco no futuro e estimula a descoberta. E aí tinha uma no meio que era usa a hipnose. Gente, vamos lá.
Não se usa a hipnose dentro de um processo de coaching, não se usa a hipnose dentro de um processo de life coach, muito menos dentro de um processo de coach executivo. E por que eu afirmo isso com todas as letras? Tá? Primeira coisa que eu quero deixar claro é, eu respeito todos os hipnólogos, tenho um profundo conhecimento em hipnose, ministrei aulas de formação em programação neurolinguística há anos, conheço de hipnose, conheço de linguagem ericksoniana, conheço profundamente, estudei profundamente Milton Erickson e afirmo com todas as letras. O processo de coaching, ele é um processo. Se ele é um processo de coaching, ele é isento de indução e autossugestão, vamos lá. Coaching, na sua essência, ele é isento de indução e autossugestão. Isso não pode acontecer num processo de coaching. Se você faz um processo de coaching onde você induz e dá autossugestões para o seu cliente, desculpa, amigo, você não está fazendo um processo de coaching. Eu estou falando para 80% das pessoas que estão na sala que são coaches. Então, desculpa, isso é inadmissível. Tá bom? Segunda coisa. O processo de hipnose, ele é centrado nessas duas questões. Induções e autossugestão. Se essas duas coisas não são aceitas num processo de coaching, e essas duas coisas, elas são a base da hipnose, logo, hipnose não conversa com coaching. Hipnose. Aí algumas pessoas comentaram no Facebook da Slack, dizendo, olha, mas se eu uso a hipnose para expandir a mente do... Se você expandiu com indução, você não fez coaching, você fez um processo de hipnose. Ah, mas o cara se desenvolveu. Legal. Só que ele se desenvolveu através da hipnose, não do coaching. Eu não estou dizendo que a hipnose não é reconhecida, eu não estou dizendo que a hipnose não traz resultados, eu não estou dizendo que a hipnose não é benéfica. Eu só estou dizendo que a hipnose não conversa com o coaching. Essa história de linguagem hipnótica dentro do processo de coaching, de indução dentro do processo de coaching, isso descaracteriza o processo de coaching. Aí algumas pessoas levantaram o seguinte questionamento. Mas, Sullivan, isso não seria a evolução do coaching? Não, não seria a evolução do coaching. Isso não seria, gente, a evolução do coaching. Tá? Não seria e não é. Isso não é evolução, isso é deturpação. Quando eu vou trabalhar passado, mente inconsciente do indivíduo, isso é descaracterização do processo de coaching, não evolução de um processo de coaching. Então, vamos parar com essa história de hipnose no processo de coaching. Tá? Hipnose no processo de coaching é mentira? Sim. Hipnose no processo de coaching não cabe. Ok? Quem inventou essa história, desculpa, não cabe. Não cabe. Esse conceito não cabe dentro de um processo de coaching. Ponto final. Tá bom? A outra pergunta. E quando o RH não tem claro as perspectivas financeiras de clientes e de produtos e de processos? Gente, quando o RH não tem isso claro, significa que a empresa não tem o planejamento estratégico. Se ela não tem essas perspectivas claras, aí você vai usar aquilo que eu respondi, que eu comentei no webinário. O cara, ele não quer criar, não tem verba para criar, enfim, a gente vai pegar um modelo de competência pronto que a gente tem na ferramenta, vai avaliar, que são aquele conceito de modelo de competência que foram criados por pesquisadores, consultores, psicólogos e cientistas de Harvard, em cima de um modelo de competências que é aceito universalmente para cargos de gerência, para cargos de diretoria, presidência, superintendência. Então a gente vai usar essa base. Aí é aquela história. Vai funcionar em 100%? Não, não vai funcionar em 100%. Aí eu brinquei quando eu disse que para quem não tem nada, metade é o dobro. Então você vai conseguir garantir um resultado até a página 2. Quais são as vantagens disso? As vantagens disso é o seguinte: quando você faz esse processo de desenvolvimento com essas competências, o que você vai garantir é que você, como coach, consegue comprovar um resultado do teu trabalho. Lembra que eu disse, você faz uma avaliação para iniciar, determina o que vai ser trabalhado, faz uma na 15ª, faz uma na 30ª sessão. E eu consigo dizer, ele saiu daqui, passou por aqui, desenvolveu essas competências e chegou nesse resultado. Então aí a coisa fica muito mais fácil e não tem por que você não continuar dentro da empresa fazendo uma entrega dessa qualidade e desse nível. Então, coach executivo segue essa linha. Uma outra pergunta aqui é,
E quando a empresa não tem o mapa estratégico, por onde o coach inicia? Está dentro dessa que eu respondi, do RH não ter conhecimento. Se inicia pelo modelo pronto, né? Qual é o melhor momento para fazer uma formação em coaching executivo? O melhor momento para você fazer uma formação em coaching executivo é muito difícil responder essa questão do melhor momento, porque o momento é o seguinte: você quer atuar nessa área, você quer ir para esse patamar, muita gente é seduzido ao coaching executivo pelas cifras, pelo que o coaching executivo gera. Hoje, vou te dar um exemplo. Você vai cobrar numa sessão de life coaching, em média aí, de 200 a 500 reais o life coach. 500 reais um coach bem experiente vai cobrar isso aí numa sessão de life. Quando a gente fala de coach executivo, as sessões ela começa de 1.200, parte de 1.200 para cima. Então, vamos fazer uma conta simples. Vamos pegar 1.000. Vou arredondar para baixo. Se você pegar um executivo para fazer um processo de 7 meses e meio, onde você vai encontrar com esse cara uma vez por semana, R$1.000 vezes 30, estamos falando de um processo de coach executivo, R$30.000. Se você pegar uma empresa com 10 executivos, nós estamos falando de um projeto de R$300.000. Se você pegar esses R$300.000 e dividir por 7, nós estamos falando de um salário aí em torno de 320, estamos falando aí em torno de 42 mil reais. Um valor considerável, né? Nos dias de hoje, 42 mil reais de salário. Há quem acha pouco. Eu conheço várias pessoas que ganham média de 40 mil reais por mês e acham que estão ganhando uma merreca, né? Mas essa não é a realidade do mercado brasileiro. 40 reais é um baita de um salário. Você tem presidente de empresa hoje ganhando 30 mil reais. Isso é uma realidade do nosso mercado hoje. Então, 40 mil reais, você cortar isso no meio, estamos falando de 21 mil reais, que já é um bom salário. Tá? Então, qual é o momento? O momento que você quer dar um upgrade na sua carreira, o momento que você quer dar um upgrade nas suas competências, o momento que você quer dar um upgrade no seu bolso. Esse é o momento de você fazer um processo de coach executivo, de você fazer uma formação em coach executivo. Uma pessoa sem conhecimento de como funciona uma empresa, com uma formação de coach executivo, ela consegue colocar nos trilhos uma empresa. Essa letrinha que anotou essa pergunta aqui, vocês estão de brincadeira comigo, né? Não, vou botar para vocês digitarem isso da próxima vez, tá bom. Tá, vai lá, dessa vez passa. Então, olha só. Qual é o nosso foco dentro da formação de coach executivo? É capacitar o coach executivo para que ele tenha as seguintes competências. Ele tem a capacidade de analisar a estratégia da empresa, como eu demonstrei aqui para vocês, tá? Aquele slide, inclusive, é slide que eu uso em formação, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu detalho com ele o planejamento estratégico de uma empresa. Não, aqui eu expliquei como de uma forma mais didática e simplória para vocês, mas a gente detalha um planejamento estratégico, a gente detalha um modelo de competências, a gente trabalha os indicadores da competência, como se avalia esses indicadores, explicação, descrição da competência, todos os desdobramentos disso, e uma das coisas que eu faço muito dentro da formação de coach executivo é demonstração de sessões de coach focada em desenvolvimento de competência e, principalmente, estudos de caso. Então, trago casos, cases reais, coisas assim cabeludas que nós pegamos dentro de grandes organizações, nacionais e multinacionais, e a gente faz esses estudos de caso dentro da formação. Então, com base nesses pilares, ou seja, explicação teórica, detalhamento, aprofundamento, entendimento de estratégia, como se cria um modelo, como se avalia um modelo, demonstrações práticas de sessões, e não é uma ou duas. Eu faço todos os dias pelo menos 2 sessões. Então, no final de 8 dias, você tem 16 sessões de coaching. Você teve a possibilidade de ver um coach experiente atuando e fazendo uma sessão ali com foco em desenvolvimento de competências. Fazemos também os estudos de caso, pelo menos um por dia, para que você tenha muito claro
o que já aconteceu, o que pode ser feito, como não pode ser feito. Então, eu digo para você, o sujeito sai sim capaz, com todas as competências que precisa ser feito para que ele consiga botar uma estratégia no trilho e fazer um desenvolvimento de coaching executivo digno, repito, digno de chamar de um processo de coaching executivo. Tá? Digno de chamar um processo de coaching executivo. E outra coisa, você que é coach, nós temos 80% das pessoas na sala que são coaches. Se você é um coach, quer ir para essa esfera do coaching executivo, e você pensa em ir com ferramentinha, formulário, preenchendo na frente de um executivo, meu amigo, sou bem realista para você, você está perdido. Perdido. Tá? Essa história de ferramenta de coaching, de formulário de coaching, de papel de coaching, para coaching executivo, isso é falácia, conversa fiada, ok? Estão tomando o seu dinheiro. Estão tomando o seu dinheiro com essa história de ferramentinha de coaching. Coach que é coach não usa ferramenta. Coach que é coach tem competência para fazer coach. Ok? Ferramenta é rodinha de bicicleta. Então, quando você estava lá com 5, 6 anos de idade, aprendendo a andar de bicicleta, você usava as rodinhas para se equilibrar. Quando você tinha 18, era no mínimo vergonhoso você sair na rua com as rodinhas. Então, o que você fez? Arrancou a rodinha, adquiriu competência, equilíbrio, saiu até empinando a sua bicicleta. Então, coach que se preza, ele não faz sessões de plano de papelzinho na sua frente. Muito menos em coach executivo. Se você não acredita no que eu estou dizendo, tem problema. Você deve conhecer algumas pessoas que trabalham em empresa, você deve conhecer RH, você deve conhecer executivos. Pergunta para ele o que essas pessoas pensam de um profissional que senta na frente dele com um formulário, com uma sequência de perguntas para ser respondida, ou com um formulário para ser preenchidinho, ou com um formulário para ser desenhadinho, ou com um formulário... Isso não existe. No universo corporativo, no universo de coaching executivo, ferramenta não existe. Então você que prega por ferramenta, você, coach, que precisa da ferramenta, e o que eu vou te dizer, coaches, olha, bem sério o que eu vou te falar agora, e quem está te falando, vou repetir, 15 anos de experiência nesse mercado, atendendo empresas como Serasa Experian, Toyota, ok? Várias outras multinacionais e trabalhando com executivos que têm musculatura, executivo que exige know-how para o seu desenvolvimento. Então, trabalhando com esses caras, trabalhando com esses CEOs, trabalhando com esses executivos, própria Hyundai também, tá? Todas essas empresas são meus clientes. Trabalhando com esses executivos, eu te asseguro, se você sentar na frente de um executivo, não é um executivo dessa empresa, é um executivo de qualquer empresa, um formulário na frente, começar a questionar o cara com perguntas prontas, esse cara não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir por 10 minutos. Talvez ele esteja educado e espere você acabar a sessão, mas eu te garanto que ele não vai ter a segunda sessão com ele. E se você é um coach que faz isso, coach, desculpa a franqueza, e eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para falar sobre coaching executivo. Você está me ouvindo para falar sobre coaching executivo, e pelo amor de Deus, tá? Não entenda como ofensa. Eu estou querendo te alertar para que você não entre numa cilada. Se você é um coach, que você depende desses papéis para fazer coaching, depende dessas ferramentas, se você é um coach que vai atrás dessa história de 200 ferramentas de coaching, 50 ferramentas de coaching, 500 ferramentas de coaching, zilhões de ferramentas de coaching, você é um coach que precisa delas porque você não tem, não me entenda mal, tá? Você não tem competência para fazer coaching. Ou seja, a competência não foi desenvolvida. O que eu estou falando de desenvolvimento dessa competência, que eu citei 7 meses e meio para desenvolver no executivo, talvez você, como coach, não passou por esse desenvolvimento das competências de um coach. E é por não ter o desenvolvimento das competências de um coach que você precisa do papel para se apoiar. Entenda, não ter competência não é demérito para ninguém. Eu sou incompetente por uma série de coisas.
Eu tenho coisas que eu não domino, que eu não tenho competência. Eu tenho competência de coach, eu estudei isso, eu vivo disso, eu faço isso há mais de uma década. Então eu tenho essas competências. Eu dediquei a isso e levei um tempo para desenvolver isso. Você que é um coach, quer entrar nessa carreira, vá pelo caminho certo, de desenvolver as competências e não de ficar preso em papel. Ah, Sullivan, no Life o papel vale? No Life você está perdendo credibilidade do mesmo jeito. Se você quiser saber mais sobre isso, não é aqui no Coach Executivo, é lá no webinar do dia 10/5, os segredos dos coaches de sucesso. Mas, larga papel, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, isso vai fazer você perder muita credibilidade com o seu cliente. Talvez você tenha passado por um processo de formação do qual não lhe capacitou com as competências essenciais de um coach. Tá? Talvez possa ter isso. E se você, repito, precisa da ferramenta, não é ela que vai te dar segurança total para um processo de coaching. Sim, ter a competência. Você tem que desenvolver a competência, não tem outro jeito. Tá bom? Respondido essa, a outra é o seguinte. Atualmente, o staff... Como é que é? O staff foca 15% do tempo em assuntos estratégicos e 85% do tempo em atividades burocráticas e operacionais. Como a Slack ou o coaching pode ajudar? Se o sujeito ele foca 15% em assuntos estratégicos, é porque esse cara ele não tem as competências para focar mais tempo nas questões estratégicas. Falta competência. É o que a gente está falando aqui. Como é que a Slack ajuda? Capacitando esse cara e desenvolvendo as competências necessárias. Como é que o processo de coaching ajuda? O processo de coaching executivo sério, ele ajuda focando no desenvolvimento das competências. É assim que ele ajuda. É assim que a gente vai fazer esse desenvolvimento da competência. Não é focando em outras coisas. Tá? Não é fazendo roda da vida em sessão de coaching executivo que você vai garantir resultado. Sai fora disso. Quem te contou isso, conversa fiada. Pergunta. Fui convocada para fazer um mapeamento dos diretores de uma empresa. O que você aconselha utilizar como ferramenta? DISC ou Access? Bom, essa pergunta é pergunta pronta e esse cara fez formação na Slack. Então, se você vai fazer um mapeamento dos diretores, primeiro você precisa me dizer o seguinte, mapeamento de quê? É um mapeamento de perfil comportamental ou é um mapeamento de competência? Se for de perfil comportamental, DISC. Se for de competências, Access. Outra coisa que é importante dizer, vou fazer um webinar depois para esclarecer isso. Muita gente acha que o DISC mede competência. DISC não mede competência, tá? DISC mede perfil comportamental. Então, você precisa saber o seguinte, é mapeamento de quê? De perfil comportamental, DISC. De desenvolvimento de competência, mapeamento de competências necessárias, Access. Bom? Mas conectado à estratégia com aquilo que a gente falou. Bom, tirei esse daqui. Outra pergunta. Pergunta. Tendo feito a formação em outra instituição, é possível prosseguir os estudos na Slack? Olha, o que acontece é o seguinte. Qual é o grande problema disso? Eu fiz isso uma vez há 4 anos, porque eu tinha aqui, sem brincadeira, aproximadamente, pelo que eu me recordo aqui, umas 180 pessoas na época querendo fazer a formação de coach executivo da Slack, sendo que ela havia feito uma outra formação. Né? Não tinha feito a primeira formação base na Slack. E aí, qual foi o problema? Eu não tenho nada contra a formação de outras instituições, vamos deixar isso claro. O problema é o seguinte, eu permiti que algumas pessoas entrassem. E aí eu tinha uma turma, aproximadamente umas 100 pessoas no coach executivo, e nessa turma tinha aproximadamente umas 20 pessoas, 22 pessoas, vindas de outra instituição, ou seja, não tinham passado, vamos chamar assim, pela metodologia Slack de formação no Professional, né, que é a nossa primeira formação. E aí surgiam dúvidas básicas, eu tinha um sujeito chegando lá induzindo. Eu tinha um sujeito chegando lá querendo usar linguagem hipnótica. Eu tinha um sujeito lá querendo usar conceitos
que não é aplicável no processo de coaching. E é importante dizer o seguinte, que não é aplicável no processo de coaching da Slack, é que não é aplicável no processo de coaching mundial. É isso que tem, e nem no processo de coaching do Sullivan. Então isso começou a gerar um certo desconforto na sala, de maneira que eu tive alunos da Slack dizendo o seguinte, Sullivan, eu estou vendo que você para responder algumas coisas, que isso é o básico, o cara tá no segundo, terceiro dia de coaching executivo da Slack, tirando dúvidas que a gente tira no primeiro dia de PCC. Então, olha a discrepância, né? Então, com base nisso, infelizmente, a gente restringiu sim e voltou a não aceitar. E, infelizmente, eu não aceito. Então, estou explicando por que a gente não aceita, porque tem um disparate muito grande. Por quê? Porque existem algumas instituições que te capacitam em ferramentas. A gente não te capacita em ferramenta aqui. A gente ensina ferramentas também, mas a gente não te capacita em ferramentas. Porque ferramenta, pegar um roteiro de ferramenta e aplicar um roteiro de perguntas e aplicar o que está ali, qualquer um faz. Eu te dou 4, 5 passos, você faz isso. Você não precisa nem ter isso na aula, você pode ter isso escrito, você segue passo a passo o manual e faz. A gente desenvolve a tua competência como coach desde o primeiro dia da primeira formação na Slack. Então, é essa a diferença que existe. Então, eu pego coaches que estão presos no papel. O meu coach aqui, quando ele chega no Executive Coaching, ele não está preso em papel. Ele já está solto, ele já está com a competência desenvolvida, ele já tem 4 competências básicas do coach desenvolvida e ele já tem musculatura para fazer coach sem depender de ferramenta. Então, infelizmente, eu não posso fazer isso, porque aí eu começo a arrumar um desconforto interno com aquelas pessoas que vêm seguindo a nossa filosofia desde o começo e que estão num patamar onde elas compreendem a nossa metodologia dentro do coach executivo. Então, por favor, não me levem a mal, tá bom? E também, não só porque vinham com essas questões, mas às vezes você tem pessoas que fizeram formações básicas, né? Como, por exemplo, formações de 2 dias, já vi isso, formações de 4 dias, é muito básico, é muito simplório para que o sujeito saia desse nível e vá para o nível de coach executivo, né? A gente trabalha de uma forma muito mais perene, tá? A gente busca a perenidade aqui, a sustentabilidade do negócio através de consistência, através do desenvolvimento das competências do coach. Então, só uma dica aí, ó. Lembrem, sábado, 9 da manhã, Record News, tá? Foco e gestão. Apresentação, esse que vos fala. Ok? Segue aí no meu Instagram, quem não me adicionou aí, adiciona aí, coloca aí, Rodrigo, meu Instagram, Ramos, por favor. Me segue lá no Instagram, vocês que estão aí na sala. Segue o Instagram do Sullivan, segue o Instagram do Foco e Gestão. Coloca primeiro o meu, depois você coloca o do Foco e Gestão, o pessoal segue o Foco e Gestão também, que aí vai ter informações sobre os programas, vai ficar atualizado sobre o programa, vai assistindo o programa no sábado. E segue no Insta da Slack também. Segue esses 3 Instagrams aí, tá bom? Que mais? Mais perguntas? Não? Gente, chegamos ao final desse webinário, 1h20, falando sobre coach executivo. Eu acho que foi esclarecedor o tema aí para vocês. Então lembra, ó, só mais uma vez, próximo webinário, dia 10/5, no mesmo local, às 20 horas, estarei aqui falando sobre os segredos dos coaches de sucesso. Coloca mais uma vez aí para a galera se cadastrar, tá? No dia 20/5, quem quiser, quem não me conhece ainda, quiser me conhecer, quiser conhecer os meus longos cabelos, venha no nosso centro de treinamento aqui em São Paulo, no Coaching Experience Day, um dia de experiência de coaching. Vários palestrantes, todos vários amigos para falar para vocês, e a gente vai ter um dia lá sensacional. Teremos uma parte da manhã, depois você tem 2 horas de almoço para sair aqui almoçar. Temos 2 shopping center aqui na frente com praça de alimentação, você sai, vão almoçar, depois volta com tranquilidade. A gente vai dar 2 horas de almoço para vocês irem, voltar tranquilo, responder e-mail, fazer ligação, interagir, tá? Aí você volta e aí a gente tem a parte da tarde, mais 2 palestras, depois das 2 palestras eu faço o fechamento num programa chamado Coaching para Coaches. Vou subir no palco, você pode perguntar o que você quiser, o que você bem entender e a dúvida que você tiver. Beleza? Tá? Então esse foi o nosso webinário de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
O Rodrigo vai compartilhar aí com vocês agora o link da revista Slack. Nós temos uma revista que é publicação bimestral, e ele vai publicar aí o link da revista. Acessa aí para você conseguir baixar a nossa revista também. Essa é a revista que está na capa, o CEO da Decathlon no Brasil, Cedric, o que eu mencionei, que esteve no sábado passado comigo no Foco e Gestão da Record News, tá bom? Então, gente, ó, manda dúvida para o programa também, na fanpage do programa, assuntos que vocês querem que a gente aborde na televisão, bizarrices que vocês estão vendo no mercado de coaching, qualquer coisa, manda pauta para nós. A gente vai criar uma série no programa que é Desmistificando o Mundo do Coaching, pensando fora da caixa. A gente vai fazer uma série de 10 capítulos comparando o coaching à hipnose, comparando o coaching a quebrar madeira, andar na brasa, entortar barra de ferro no pescoço, dançar rubaiá, ula-ula, abraçar a árvore. A gente vai comparar o processo de coaching a tudo isso. Então, fica ligado no programa. Vamos trazer cientistas, pesquisadores, profissionais da neurociência, psicólogos, pesquisadores renomados. Vamos trazer todas essas pessoas aí para trazer o conceito de coaching do que é coaching. Só que a gente não vai falar o que a gente acha, a gente fala e prova cientificamente, tá? Mede. O que não pode ser medido não merece ser feito. Então, para com essa história de coaching abraçar árvore. Boa noite para todos vocês. Foi um prazer essa 1h20, tá? Pessoal da live no Facebook, grande abraço para vocês. Ó, acessa aí e se cadastra para o próximo webinar. Aí você vai conseguir, pessoal do Facebook, um grande abraço, vocês vão conseguir ver as telas que a gente compartilha lá também, tá bom? Gente, abraço a todos vocês, grande beijo, e espero que vocês tenham gostado desse webinário sobre coaching executivo. Um abraço, obrigado, ótima noite. Tchau, tchau.